Hoje, vamos falar dele, Cristiano Zanin. Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal. E aí, obviamente, neste ambiente de polarização, vem a discussão. Poxa vida, ele está indicando o advogado dele para o Supremo Tribunal Federal. Bom, o presidente da República tem duas missões ao indicar alguém. Tem que indicar alguém com reputação ilibada. Reputação ilibada é o seguinte: pesa contra o candidato algo que o desabone no campo das finanças pessoais, na conduta, da ética, sim ou não? Não pesa nada contra Cristiano Zanin. Notável saber jurídico. O que é notável saber jurídico? É um colossal saber jurídico? É uma enciclopédia do direito? Não. Notável saber jurídico é um conhecimento que se possa notar, que se possa perceber. Cristiano Zanin, ele tem um conhecimento jurídico amplo e, portanto, pode sim ser ministro do Supremo. Aí agora cabe ao Senado Federal, que jamais fez direito o seu papel, decidir se o Cristiano Zanin deve ou não ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O Senado Federal tem que resolver se vão se tornar embaixadores as indicações do presidente da República para o cargo, se vão se tornar ministros do Supremo os candidatos, do STJ, presidente e diretores do Banco Central, procurador-geral da República. E as sabatinas, elas têm que se tornar algo que começaram a se tornar nos últimos tempos, mas muito marcado pela polarização e pouco pela discussão jurídica em si, que depois ela aparece lá na frente, aparece. Então você pega, por exemplo, Sônia Sotomayor, ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos. O processo com os papéis que ela entregou para o Senado para ser escolhida tem 5.000 páginas. 5.000 páginas entregues pela candidata que se tornou ministra do Supremo, Sônia Sotomayor. Quando a gente pega na história da Suprema Corte dos Estados Unidos, a gente vai encontrar, por exemplo, o 10º presidente americano, John Tyler, ele fez 9 indicações para a Suprema Corte, século XIX. Um foi aprovado. O cara indicou 9, só um foi aprovado. Aí ele não se reelegeu, chegou James Polk, já indicou o primeiro, rejeitaram. Olha como é a coisa lá, como foi. O presidente que veio, acho que é o 13º presidente, fez uma indicação, o Senado jamais avaliou. Mas jamais avaliou, não estou nem aí. Depois, a gente teve uma fase que o Senado, que foi de 1930 até 68, não, aliás não, durante 75 anos, até 1968, só teve uma rejeição. Mas teve etapas, a maior parte do século XIX, a cada 3 só um emplacava, que é uma coisa incrível nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos indicaram uma montoeira de ministros, foram 160 indicações, 124 se tornaram juízes. Os outros não se tornaram. A maior parte das vezes, os candidatos caem no processo, não é a rejeição do Senado, caem no processo. Então se descobre que o sujeito fumou maconha na faculdade, e pergunta, o senhor fumou maconha? Se falar que não e fumou, dançou. Se falar que sim, dançou também. Então não pode ter fumado. Essa é a discussão. Fumei, mas não traguei, como Clinton falou certa vez, é que ele não era candidato a ministro do Supremo. Aqui no Brasil é uma coisa completamente diferente. A sabatina do Ricardo Lewandowski levou 2 horas. 2 horas, não dá tempo nem de falar o nome dele, que é tão complicado. Você precisa de 2 horas para falar o nome dele, saber quantos Ws tem, né? Eu não sei quantos Ws tem Lewandowski. 999-592-100. Quantos Ws tem, né? Nome do Ricardo Lewandowski, que saiu, que é a vaga do Cristiano Zanin. A sabatina do Luiz Fux, que foi em 2011, um senador chegou e destacou o fato dele ter iniciado a vida como office boy. O que isso tem a ver para discutir se ele deve ou não ser ministro do Supremo? Já contei aqui, Ellen Grace, ano 2000, a senhora veio aqui não para ser sabatinada, a senhora veio aqui para ser homenageada. Gente, como assim homenageada? Não é para ser homenageada. A maior homenagem que se pode fazer a um candidato do Supremo e a um ministro do Supremo é submetê-lo a uma sabatina séria para que ele possa mostrar o seu conhecimento jurídico.
Esse é o papel do Senado. Não é ficar de tititi, indicou o advogado, indicou que era o procurador, indicou o advogado. Não interessa, interessa o seguinte, Cristiano Zanin está lá, ele e o seu conhecimento jurídico. Teste, senadores, comecem a testar, perguntem, entendam como ele vai operar. E tem uma coisa que eu acho muito importante, mas muito importante mesmo, que é a fantasia que todo mundo pode ter na cabeça, espero que você não tenha, eu quero ajudar a eliminar essa fantasia, de que o ministro entra no Supremo Tribunal Federal e vira um defensor do presidente. Nós vamos falar sobre isso com o Rodrigo Aidar. Infelizmente eu não vou conversar com ele, mas esse é um tema da conversa do Rodrigo Aidar. É assim, o sujeito entra e vira um personagem da base, um ministro avançado do presidente da República. Joaquim Barbosa não nos permite dizer que sim. Indicado por Lula, foi o algoz do PT no caso Mensalão, e tem outros casos assim. Então é importante que a gente tenha clareza de que o candidato entra no cargo e aquela toga, aquela capa, a entrada no cargo transforma o personagem. Ele sabe que ele está sendo indicado não para ser um funcionário do presidente da República, mas para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal teve, aqui é um dado muito curioso, teve 168 ministros, com 169 indicações. Eu disse, opa, essa conta aí, como assim? Então um foi rejeitado? Não. O Supremo Tribunal Federal teve um ministro que foi 2 vezes ministro, que foi Francisco Rezec. Ele foi indicado 2 vezes. Na primeira não tinha sabatina, na segunda vez em que ele foi indicado, depois de ter sido ministro de Estado das Relações Exteriores, aí ele foi indicado novamente e, de novo, se tornou ministro do Supremo. É um caso único no Brasil. Então, ele conta nessa... É por isso que tem 169 indicações para 168 nomes. E desde Floriano Peixoto nunca houve um nome rejeitado. E eu queria contar uma historinha muito interessante, que é uma história do século XI, aliás, século XII. O rei Henrique II tinha um grande amigo dele, amigo mesmo, foi chanceler, acompanhava ele nas caçadas, era o rei da Inglaterra, o Henrique II, chamava Thomas Becket. E o Thomas Becket era amigo mesmo, assim, então coisas que o rei Henrique II fazia e que não se deve comentar muito, o Thomas Becket estava junto. Era um colega de bebida e outras coisas. O Thomas Becket era um sujeito muito próximo ao rei Henrique II. Proximidade total, amigo total. E ele resolveu, porque ele tinha um poder muito grande, e é um poder que existe, ele indicar o arcebispo de Canterbury, ou da Cantuária. E ele resolveu indicar o amigão dele. Não, vou botar o Thomas Becket. Como assim? Na época, como assim você vai botar o Thomas Becket? Botar o Thomas Becket. Botou o Thomas Becket. Bom, ao se tornar arcebispo da Cantuária, o Thomas Becket virou o arcebispo da Cantuária. Então ele começou a enxuriçar o Henrique II. O Henrique II queria começar a poder julgar os clérigos. Não podia. Então era assim, alunos da universidade são julgados na universidade, camponeses são julgados pelos senhores do campo, da propriedade, e os clérigos eram julgados pela igreja. E ele falou, não, eu quero julgar. Aí o Thomas Becket falou, não vai julgar. Como assim? Não vai julgar. E começou uma briga dele com o rei Henrique II, mas de tamanho, que aí o Henrique II começou a perseguir o Thomas Becket. Tirou todas as propriedades do Thomas Becket. O Thomas Becket começou a viver de esmola, mendigo. Aí o rei da França recorreu ao Papa, que recolocou o Thomas Becket na sua propriedade e tal. E o Thomas Becket já tinha excomungado os clérigos que apoiaram o rei nessa tentativa de permitir ao rei que pudesse julgar os clérigos. Ele foi lá e excomungou de novo os caras. Ele retomou as propriedades, excomungou de novo. Resultado, a certa altura, o rei pergunta para um grupo de lacaios dele, como assim? Quem é que vai me livrar desse padreco? Quem é que vai conseguir? Vocês se convidam e ninguém faz nada? 4 cavaleiros foram até o Thomas Becket e mataram o Thomas Becket. Os caras mataram com machadinha e espada. Mataram o Thomas Becket. Estou querendo contar o seguinte, é uma história incrível, espetacular, para relatar o que aconteceu com um personagem que era mais próximo ao rei impossível
E, no entanto, ele quando se tornou o bispo, o posto mais alto da igreja anglicana, até hoje é um cargo muito importante, o bispo, o arcebispo da Cantuária, foi lá e simplesmente disse não ao rei. Mas não é o rei de hoje, é o rei que mandava matar. Ele não mandou, mas ele encomendou praticamente. Ninguém faz nada, os caras foram lá e mataram os sicários do rei. Bom, ou seja, Cristiano Zanin, ele vai para o Supremo Tribunal Federal e é exemplo dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí todo mundo que está ouvindo tem uma opinião sobre um ministro. Ah, esse aqui puxa o saco do Lula, aquele lá puxa o saco do Bolsonaro. O Rodrigo Aidar vai poder entrar em mais detalhes, a gente vai ver que como o André Mendonça votou, por exemplo, em casos de interesse do presidente Bolsonaro. Votou contra. Ele acabou de entrar. Ele não era o ministro, como é que era? Incrivelmente evangélico? Era incrivelmente evangélico? Era a expressão, acho que era essa. Pois então, ele foi lá, o ministro terrivelmente evangélico, e votou terrivelmente contra o Bolsonaro. Joaquim Barbosa votou. Então, não tem no Supremo Tribunal Federal essa troca. Não tem. Muita gente vai dizer, como você é ingênuo, como você fala bobagem. Claro que tem. Os ministros do Supremo fazem coisas que interessam ao poder. Eu não estou dizendo que os ministros do Supremo não fazem coisas que interessam ao poder. Estou querendo dizer apenas que não existe essa história de uma gratidão eterna do presidente que coloca o seu indicado e vai ter no seu indicado a figura de um lacaio. Esquece isso. Cristiano Zanin, e é bom o presidente Lula saber disso, até pela formação que ele tem, ele vai chegar lá e vai cumprir o seu papel. Como o Roberto Campos está cumprindo o seu papel, como o Fernando Haddad está cumprindo o seu papel, e o Fernando Haddad está decepcionando um monte de petista ali, porque ele não está fazendo aquelas nossas coisas. O sujeito às vezes entra em alguns cargos, principalmente esses cargos que têm um mandato, no caso do Supremo Tribunal Federal, tem a expulsória dos 75 anos, ele vai ficar lá, eu não sei quanto tempo, ele tem 47 anos, 47. Né? Ele vai ficar lá até 2050. 2050, vamos combinar, acho que o governo Lula não vai até 2050, né? Pelo que eu sei, vai até 2026. Então são 24 anos além do governo Lula, quer dizer... E outra coisa, TV Justiça, que eu acho um desastre, uma tragédia, não deveria existir. Dizem que, não, isso deu transparência. Deu nada. Serviu para fazer showzinho. Todos eles parecem que estão naquele programa para quem você tira o chapéu. É um horror ter TV Justiça. Não devia existir. Na Suprema Corte Americana, os ministros aparecem numa mesa, como na última ceia, todos de um mesmo lado, fazendo perguntas para as partes, então se retiram e votam. Ninguém vê o voto e ninguém acusa a Suprema Corte de não ser transparente. Não tem que ser transparente, tem que ser justa. Esse é o papel da justiça. Você não tem que saber como cada um votou. Eu quero saber. Mas o que é isso? É fofoca? Fofoca do direito? Não faz o menor sentido. Então, vamos acompanhar esse processo. Deve ser rápido. Tem tudo para o Cristiano Zanin ser aprovado. Que os senadores cumpram seu papel e façam uma sabatina de alto nível, sem nheco-nheco, sabe, os bolsonaristas versus os lulistas, uns elogiando tudo, outros criticando tudo. Pergunta, vamos fazer as perguntas. As perguntas estão aí, os pontos estão aí. Vem cá, marco temporal não é uma questão importante? Tudo bem que essa questão já terá sido decidida, espero, ele não vai fazer parte disso, mas qual a sua opinião sobre o marco temporal? Qual a sua visão sobre aborto? Qual é a sua visão sobre as armas? Pergunta as coisas e ele fala. E aí dá-se um julgamento que ele é político. Ele não é um julgamento técnico, porque tecnicamente não precisaria nem de sabatina, porque basta conferir currículo. Currículo ele tem, conduta ilibada ele tem, então reputação ilibada ele tem. Não teria motivo para o Senado avaliar se não fosse uma avaliação política. É uma casa política. O Supremo, que faz a interpretação da Constituição, tem o seu perfil político também. A gente vai acompanhar. Vai ser uma sabatina muito interessante, talvez a sabatina mais interessante de todas as sabatinas, por causa desse detalhe. Ele foi o advogado do Lula, ele estava na Lava Jato, e isso vai ser levantado 350 vezes. Ele tem resposta para isso, nós vamos acompanhar. Cristiano Zanin, sabatina do Senado, não sei quando vai ser, mas acho que vai dar bastante audiência, né, Débora Alfano, Fábio França, esse negócio vai ser bastante interessante. É isso aí.